Boa noite, hoje dia 30 de junho de 2025. Nós começamos com esse símbolo. Esse símbolo é conhecido como símbolo do Tai Chi, Tai Chi Chuan. Chuan é uma arte marcial do Tai Chi, a arte marcial deste símbolo. Todo mundo conhece esse símbolo. O momento. Todo mundo conhece esse símbolo como símbolo do Tao. Isso não é correto. O Tao não tem símbolo, é abstrato demais. Quando o Tao se manifesta em Yin e Yang, aí ele é chamado de Tai Chi. Boa noite. Então, esse é o símbolo. Mas por que ele está aí, nós vamos entender depois. Tá? Muito bem. Vamos ao texto de hoje. Podemos indicar aos outros o caminho certo, mas não podemos forçá-los a seguir esse caminho. Não é pela força que os homens serão salvos. Para os que querem seguir o caminho que leva a um beco sem saída, deixa-os ir. Quando se virem nesse beco, compreenderão que trilham o caminho errado. E esse despertar os colocará no caminho certo. Para tais indivíduos, ver-se num beco sem saída é o primeiro passo para a salvação. Masaharu Taniguchi. Isso quer dizer que não adianta querermos salvar as pessoas a marteladas. Não é assim que a coisa funciona, tá? Então, eu vou ler mais uma vez e aí vou partir para os comentários, tá? A ideia é essa, de que cada um tem seu tempo e a gente não pode forçar a barra. Podemos indicar aos outros o caminho certo, mas não podemos forçá-los a seguir esse caminho. Não é pela força que os homens serão salvos. Para os que querem seguir o caminho que leva a um beco sem saída, deixa-os ir. Quando se virem nesse beco, compreenderão que trilham o caminho errado. E esse despertar os colocará no caminho certo. Para tais indivíduos, ver-se num beco sem saída é o primeiro passo para a salvação. Masaharu Taniguchi. Para esse texto em particular, eu tenho alguns comentários bem interessantes. Então vamos lá. Muitas vezes, nossos entes queridos realmente não colaboram. Alguns são bem difíceis mesmo. Sobre isso, Joel Goldsmith nos diz o seguinte: ninguém precisa se desesperar se os membros da sua família, congregação religiosa, os habitantes do seu país ou mesmo do mundo não estiverem respondendo neste momento ao impulso espiritual. Ninguém precisa desesperar se os membros da família, se os entes queridos não estão seguindo o impulso espiritual. Até o mundo. Eles o farão no seu devido tempo. No caso de alguns, serão necessários alguns dias, semanas, meses ou anos. E no de outros, inúmeras encarnações. E aí eu pergunto, faz diferença? Deus não é eterno? Não está no portão esperando o filho pródigo? Faz diferença? Né? Faz diferença para nós. Quantos mais encarnações, mais sofrimento. Mas para Deus não faz diferença, Ele é eterno. Bem, então, no caso de alguns, serão necessários alguns dias, semanas, meses ou anos, e no de outros, inúmeras encarnações. Porém, mais cedo ou mais tarde, todos os joelhos se dobrarão. Todos os joelhos. Todos os joelhos se dobrarão. Todos os joelhos. Num dado momento, todos os homens aprenderão a respeito de Deus.
É inevitável. Não há outro caminho. Destino existe um só: voltar para a casa do Pai. Bem, eu prossigo meu relato. Quando eu era jovem, eu mesmo, quando eu era jovem, dei muito trabalho à minha família. Então, anos depois, minha mãe me disse: chegou a um ponto que eu disse a mim mesma: não adianta. Às vezes as pessoas têm que passar por certas coisas mesmo. Veja bem. Pronto, deixa entrar a Rô. Então, eu estava dando muito trabalho. Bom, primeiro, quando eu escrevi esse texto, lá no começo, dizendo que muitos dos nossos entes queridos realmente não colaboram, e alguns são bem difíceis mesmo, eu tinha em mente um sobrinho meu que eu tinha muito problema, né? Que toda vez que eu ia a São Paulo, eu jurava para mim mesmo que eu nunca mais voltava. Aí ele casou e realmente ele se modificou radicalmente, né? Era o tempo dele, era o tempo dele. E agora eu estou falando isso a mesma coisa sobre mim. Quando eu era jovem, dei muito trabalho à minha família. Então, anos depois, minha mãe me disse: chegou a um ponto, devia ser grave, né? Chegou a um ponto que eu disse a mim mesma: não adianta. Às vezes as pessoas têm que passar por certas coisas mesmo. Hoje, eu, maduro, enfrento a situação inversa. Eu me preocupo com ela e digo a mim mesmo: não adianta. Ela tem que passar por isso. É o sonho dela. A vida é ilusão, né? Mas por causa da idade, da saúde, essas coisas. Mas eu sou filho, moro longe, me preocupo. Então aí eu falo, mas também não adianta. Isso também é sonho, é ilusão. É ela que tem que passar por isso, como eu passarei, como todos passaram. Engraçado que eu escrevi isso há uns 2 anos atrás. E hoje ela vai ler isso que eu falei, que eu falei há 2 anos atrás. Mas nós temos que ser verdadeiros, né? Bem, então eu falei, bom, hoje é o contrário, hoje eu me preocupo, mas não adianta, ela tem que passar por isso, é o sonho dela, a vida é ilusão. A vida é sonho. Há ilusões que não chegam nem à beira do túmulo, mas cada um deve despertar individualmente da ilusão. Há uma hora certa para isso. Há uma hora certa para isso. Agora, como é que é essa hora certa? Vamos lá. Se olharmos para o símbolo do Tai Chi, o símbolo das energias Yin e Yang, símbolo erroneamente chamado de símbolo do Tao, porque o Tao não tem símbolo, vemos que é no máximo de uma energia que ela se transforma na outra. E em seu apogeu contém a semente do seu complemento ou oposição. Vamos lá ver? Olha lá, tá vendo? No centro, quando a parte branca atinge o máximo, a parte preta já está nascendo e vice-versa. Quando a parte branca atinge o máximo, ela já tem no seu interior a semente do seu oposto, que é o ponto. Agora, reparem, por que essa forma em S? Para dar a impressão que ele está rodando. E ele está rodando, mostrando a transformação universal, que um princípio se transforma no outro quando chega ao máximo. É um símbolo em rotação. Então, vamos voltar ao texto. Aqui mesmo. Então, se a gente olha para o símbolo, vemos que é no máximo de energia que ela se transforma na outra. E em seu apogeu contém a semente do seu complemento ou oposição. Como o símbolo é circular e expressa rotação,
O movimento naturalmente traz a inversão de valores de situação. Também o mito grego de Hades, Plutão, rei do submundo, do mundo dos mortos, simboliza essa transformação. Em seu trono, o rei das sombras tinha a chave dos céus. Então, se alguém queria subir, tinha que antes descer. Então, é natural. Deixa eu parar aqui um pouquinho. É natural da vida fenomênica, da vida terrena, da vida manifestada, a mudança. Um princípio vai se transformando no outro. Quando atinge o apogeu, começa a queda. Tá? A gente vê isso nos governos, impérios, em tudo, em absolutamente tudo. Então, o que acontece aqui? Se queremos subir, temos que descer, e assim por adiante. Então, se as pessoas estão no movimento de descer, nós temos que deixar, porque ele vai se inverter. Vocês devem se lembrar de todo o estudo que nós fizemos da carta do tarô número 10, a roda da fortuna, que era exatamente essa situação, um princípio se transformando no outro. Lembra? Né? É a mesma situação. Então, às vezes, se as pessoas estão no movimento de descida, às vezes a gente tem que deixar. Bem, então vamos lá. Vou prosseguir. Embora seja muito difícil, tentaremos não nos afligir por causa de entes queridos. Eles têm o tempo deles, que não é o nosso. E às vezes é tempo de sofrimento. Então, embora seja muito difícil, tentaremos não nos afligir por causa de entes queridos. Tudo passa. Eles têm o tempo deles, que não é o nosso. Todo joelho, como disse o Goldsmith, mas está na Bíblia, é Paulo que diz isso. Todo joelho, no tempo certo, se dobrará a Deus. Todo o joelho. Então é inevitável, por mais que a pessoa erre, ela vai chegar e vai fazer como o filho pródigo, vai dizer, puxa, não aguento mais comer com os porcos, vou voltar para a casa do pai. É inevitável. Então a gente deveria se afligir menos. Assim, eu mesmo sei o quanto é difícil, mas ou confiamos em Deus, ou confiamos em Deus. Toda vez que estiver em aflição, volte-se para dentro. Deixe o problema de lado. Entregue-se a Deus por alguns momentos, poucos minutos. Em última análise, o problema nem é seu, é dele, de Deus. E para ele, não é um problema. Então nem é necessário levar o problema a Deus, ele já sabe. Entregue-se a si mesmo a Deus, incondicionalmente, e repouse em seus braços. Simplesmente se entregue a Deus. O problema, você não tem que resolver o problema. O problema nem é seu, é dele, para ele não é um problema. Se vocês lembram também, isso é exatamente onde a gente parou ontem, na carta de Joel Goldsmith para o seu filho Sam, onde ele ensinava o filho a meditar, pequenas meditações, e falava, quando você tiver um problema, pare um pouco, aí onde você está, Deus está. E deixa que ele assuma e resolva o problema, que ele assuma a vida, que afinal de contas é dele. Tá? E aqui, nesse texto, eu comentando o Taniguchi, estou dizendo a mesma coisa. Toda vez que estiver em aflição, volte-se para dentro, deixe o problema de lado, entregue-se a Deus por alguns momentos, poucos minutos.
Em última análise, o problema nem é seu, é dele, porque a vida é a vida dele. E para ele não é um problema. Então, nem é necessário levar o problema para Deus, ele já sabe. Entregue-se a si mesmo incondicionalmente e repouse em seus braços. Então, haja o que houver, seja qual for a dificuldade que a gente tiver com parentes queridos, tenhamos paciência, confiemos em Deus, entreguemos tudo na mão de Deus e simplesmente descansemos nos braços de Deus. Todos têm seu tempo. Ninguém vai mudar à custa de martelada nossa para ser do jeito que a gente quer, né? Cada um tem seu tempo e a gente tem que procurar não se afligir. É difícil, mas a gente precisa procurar entender isso. Cada um tem seu tempo. E às vezes a gente quer mudar a pessoa à martelada dentro do que a gente acha certo, mas às vezes o que é certo para nós não é certo para ela. Então, não dá certo. A gente não tem que se afligir, tem que descansar nos braços de Deus. Então, agora, para terminar esse texto, eu leio o texto dele de novo e depois parto para outro. Podemos indicar aos outros o caminho certo, mas não podemos forçá-los a seguir esse caminho. Não é pela força que os homens serão salvos. Para os que querem seguir o caminho que leva a um beco sem saída, deixa-os ir. Quando se virem nesse beco, compreenderão que trilham um caminho errado. E esse despertar os colocará no caminho certo. Para tais indivíduos, ver-se num beco sem saída é o primeiro passo para a salvação. Nossa rádio tem limite. Pronto. Então, agora vamos para outro texto. Ser humilde é reconhecer honesta e sinceramente, sem nenhuma sombra de dúvida, a verdadeira natureza de si mesmo, a de filho de Deus, tal como Deus a criou. Engraçado, né? As pessoas, o filho de Deus, em vez de se encher de orgulho, é exatamente o contrário. Ser humilde é reconhecer, honesta e sinceramente, sem nenhuma sombra de dúvida, a verdadeira natureza de si mesmo, a de filho de Deus. Deixa eu compartilhar. Peraí. Tereza sempre me ajuda com isso. Pronto? Ser humilde é reconhecer honesta e sinceramente, sem nenhuma sombra de dúvida, a verdadeira natureza de si mesmo, a de filho de Deus, tal como Deus a criou. Nossa rádio está limite. Então vamos lá. Humildade não é se anular e nem se diminuir. Humildade é despir-se de um orgulho sobre aquilo que não lhe pertence e não são suas obras. Como assim? Despir-se de um orgulho sobre aquilo que não lhe pertence e não são suas obras. Como assim? Quem vai explicar para nós é o Krishnamurti. Preserva a tua mente do orgulho, porque o orgulho provém da ignorância. O homem que não sabe pensa ser grande por ter feito alguma grande coisa. Mas o sábio compreende que só Deus é grande e que toda boa obra é feita somente por Ele, Krishnamurti. Então, o homem se enche de arrogância e orgulho, achando que faz grandes coisas. Mas quando ele faz algo de realmente bom, é Deus que está se manifestando nele. Bom, todo bem que se nos apresenta vem de Deus. Não pode vir de qualquer outra fonte. Você pode e deve ser grato a seus pais, seu marido, sua esposa, seu trabalho, seus filhos. Mas, se você não reconhecer a verdadeira
fonte por trás disso, você o perderá. Porque nenhuma dessas coisas, pessoas ou situações são permanentes. Agradeça aos pais, ao marido, à esposa, ao trabalho, aos filhos, mas se você não enxerga a verdadeira fonte por trás, que é Deus, tudo isso vai se desfazer. Tudo é impermanente, essas condições são impermanentes. Então hoje vem, amanhã vão. Se você não enxergar Deus por trás da pessoa que ama, você vai perdê-la. A gente não sabe se ela vai estar viva, ou a gente, nem na próxima respiração. Por isso, é preciso reconhecer e agradecer a verdadeira fonte. Essa sim é infinita, inesgotável e se manifesta como essas pessoas, coisas e situações. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará tuas veredas. Provérbio. Hoje, Oi? eu acho que no parágrafo anterior é impermanente, mas você digitou permanente. Para lá, deixa eu ver aonde. No parágrafo anterior, na outra página. Espera aí um pouquinho. Situações Ah, são não, pera permanentes. lá. Nenhuma dessas coisas, pessoas ou situações são permanentes. Nenhuma é permanente. Portanto, Tá elas bom. são impermanentes. É que eu não li isso. Tá Desculpa. ótimo. Mas tudo bem, mas ficou esclarecido. Nenhuma dessas coisas, pessoas ou situações são permanentes. Nenhuma é. Permanente só Deus. Então tá, ótimo. Tá esclarecido, tá ótimo. Fico feliz. Então, mas por causa disso, porque tudo é impermanente, então confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento, isso é arrogância mental. Não acha que você entende tudo, nem mesmo a própria espiritualidade. Reconhece-o em todos os teus caminhos, Deus, e Deus, vai endireitar tuas veredas. É a vida dele. Nós falamos, ai, a minha vida, mas na verdade é a vida dele. Tá? Bem, humildade vem de humus, que significa terra fértil. Devemos ser a terra fértil onde brotam e florescem as obras de Deus. Nós somos um terreno fértil. Deus é o semeador, parábola do semeador. Se estivermos conscientemente unidos a Deus, não agiremos por nós mesmos. O ego, eu mando na minha vida. Né? Se estivermos conscientemente unidos a Deus, não agiremos por nós mesmos, mas seremos um instrumento, uma transparência através do qual Deus derrama suas bênçãos e sua graça. Essa é a verdadeira humildade que levou Paulo a dizer: vivo, não mais eu, Cristo vive em mim. Eu de mim mesmo nada posso fazer. É o Pai em mim que realiza as obras. Jesus diz isso em João capítulo 5. Eu de mim mesmo nada posso fazer. É o Pai em mim que realiza as obras. E Francisco de Assis, como sempre, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Isso é humildade. Francisco de Assis é sempre o paradigma, o modelo. Né? Fazei de mim um instrumento. Não sou eu o grande curador, o grande espiritual. Fazei de mim um instrumento. Bem, muito bem. Vamos mais um texto que tem muito a ver com o anterior. Eu queria que desse tempo de pegar pelo menos esse, porque tem tudo a ver com o anterior. Nosso espírito provém de Deus. No momento em que ele se fundir com o Espírito Infinito, que é sua fonte, se tornar transparente, tudo será dado ao nosso conhecimento conforme se fizer necessário. Que nem aquela meditação que o Goldsmith estava ensinando para o filho. Se a gente parar um pouco e deixar se entregar aos braços de Deus,
tudo será dado ao nosso conhecimento conforme se fizer o necessário. É igual. Quando reconhecemos esse fato, libertamos-nos de todo tipo de ansiedade pelo futuro. Se, de acordo com a necessidade, podemos conhecer tudo, para que precisamos nos preocupar com o futuro? Então, veja, ele está dizendo assim: quando reconhecemos esse fato, que o conhecimento vem de Deus, a gente se liberta de todo tipo de ansiedade, de preocupação pelo futuro. Né? Se, de acordo com a necessidade, podemos conhecer, não somos nós, a gente entrega a Deus e Deus assume. Para que precisamos nos preocupar com o futuro? Então, aí eu volto para o finalzinho daquele texto anterior e disse assim: toda vez que estiver em aflição, volte-se para dentro, deixe o problema de lado e entregue-se a Deus por alguns momentos, poucos minutos. Em última análise, o problema nem é seu, é dele. E para ele não é um problema. Então, nem é necessário levar o problema a Deus. Ele já sabe. Entregue-se a si mesmo a Deus incondicionalmente e repouse em seus braços. Então, agora, nesse outro texto, ele diz: quando reconhecemos esse fato, que nossa sabedoria vem de Deus, que nós somos um com Deus, libertamos-nos de todo tipo de ansiedade pelo futuro. Ansiedade, preocupação, aflição. Porque, de acordo com a necessidade, podemos conhecer tudo. Sabedoria que vem de Deus. Então, a gente não precisa se preocupar com o futuro. Preocupar. E Jesus falava: não vos preocupeis com o que comer, o que beber, o que vestir. Vosso Pai sabe que precisais dessas coisas. Ele não diz para não trabalhar, para comer, beber e vestir. Ele diz para não se preocupar, preocupar. Viver uma coisa que ainda não existe no dia seguinte. Depois ele vai dizer: a cada dia basta o seu mal. Bem, prossigo. Há pessoas que não conseguem deixar de se preocupar. Ah, não sou eu que digo, não, esse texto é dele. Há pessoas que não conseguem deixar de se preocupar, pois por mais que lhes digamos para não fazê-lo, isso acontece porque elas não acreditam realmente que, de acordo com a necessidade, tudo que é necessário será levado ao seu conhecimento. De Deus, da fonte divina. Por isso, em vez de dizer-lhes, não se preocupem desnecessariamente, elas não vão entender, o melhor é fazê-las conscientizar-se de que elas são filhas de Deus, que se originam de Deus, e que o Pai onisciente lhes ensina tudo o que a elas for preciso, conforme a necessidade. Se tivermos essa conscientização, poderemos realmente manter um estado de espírito pacífico sem jamais nos inquietarmos com o futuro. Bom, então, o que é que nós mesmos temos que fazer diante de um problema? Se acalmar. Se acalmar, seja qual for o problema, se acalme. Quanto mais nervoso, quanto mais aflito, quanto mais desesperado, quer dizer, você cortou a conexão com Deus, menos capacidade você tem de resolver qualquer coisa. Se você perdeu a calma, você perdeu o controle, você perdeu tudo. Você perdeu a chance de ser útil. Como ser útil? Deixa Deus comandar a ação. Se acalme. Deixa Deus assumir. Só isso. Se acalme. Se acalme. Muito importante. Ok. Prossegue o Taniguchi. Se tivermos essa conscientização, poderemos realmente manter um estado de espírito pacífico sem jamais nos inquietarmos com o futuro. Não há necessidade de se inquietar com o futuro.
Se o problema for realmente um problema, se ele tem solução, está resolvido. Se ele não tem solução, também está resolvido. Quantas e quantas pessoas, diz o Taniguchi, quantas e quantas pessoas são constantemente perseguidas pela ansiedade, tornando-se prisioneiras do medo. Mas tudo projeção no futuro, porque ainda não aconteceu. Tornando-se prisioneiras do medo, buscando a salvação para lá e para cá, perdendo a fortuna lá, o dinheiro aqui, encurtando a vida do corpo carnal a cada dia que passa, só porque não conseguem acreditar em Deus como ser onisciente e amor infinito, que lhes dá as coisas materiais e também a inteligência de acordo com a necessidade. Diz Jesus, Deus sabe que vós precisais dessas coisas. E aqui o Taniguchi diz, e das coisas materiais que forem necessárias para a sua missão, e não os caprichos do ego, lhe dará as coisas necessárias, materiais, e também a inteligência de acordo com a necessidade. Então, um problema difícil, se a gente buscar em Deus, a solução vem, ela se desdobra naturalmente. Mas a gente não pode estar, a gente tem que se acalmar, porque senão a gente atrapalha, não dá espaço para Deus. Fica só um falatório mental que não deixa nada acontecer. Somente quando reconhecemos que toda a provisão advém de Deus, que a verdadeira paz vem de Deus. Portanto, a provisão divina é a verdadeira paz, não são bens materiais. E que, ao mesmo tempo, esse Deus é a provisão infinita que preenche o universo, tornando-nos inteiramente com essa provisão infinita. Então, a verdadeira paz, a verdadeira tranquilidade tomam conta de nosso espírito. Mas a gente precisa deixar, se acalmando e confiando. A verdade, a verdadeira paz espiritual, a felicidade espiritual e a tranquilidade suprema não serão conseguidas enquanto estivermos perseguindo-as no exterior. Não há nada no exterior que possa trazer isso. Repito, a verdadeira paz espiritual, a felicidade espiritual, a tranquilidade suprema não serão conseguidas enquanto estivermos perseguindo-as no exterior. Não adianta acumularmos coisas materiais, dinheiro, construir a casa pensando que tendo coisas materiais não teremos mais ansiedade pelo futuro, que tendo dinheiro não teremos mais preocupações, que tendo casa não teremos mais insegurança, pois nem a ansiedade, nem a preocupação e nem a insegurança deixarão de existir. Porque estão na nossa mente, estamos projetando externamente através do nosso medo. Não vai deixar de existir. O que tem forma, tudo que tem forma, desintegra-se rapidamente quando, no mundo da mente, deixa de existir a força que mantinha essa forma. É o mesmo que um corpo carnal desprovido de espírito desintegrar-se rapidamente. Então, do mesmo jeito que um corpo sem espírito ele apodrece, todas essas coisas necessárias materiais, se não tiver uma força chamada consciência divina que sustente, porque é necessário, elas deixam de existir, elas são impermanentes. Por isso, os artifícios e esforços no sentido de manter no mundo das formas os bens materiais, o dinheiro, a casa, a fortuna, né? Esse esforço louco de manter os bens materiais, o dinheiro, a casa, a fortuna, quando não há em nosso interior força espiritual capaz de mantê-los, só vai haver força espiritual se houver um objetivo espiritual, né? Se não houver força interior e espiritual capaz de mantê-los,
só podem deixar-nos exaustos e provocar depressão nervosa. Claro, você quer manter aquilo que é impermanente, tudo está destinado a uma perda, não só material, mas até mesmo de pessoas queridas. Então, é uma vida de sofrimento e de frustração e depressão. Né? Assim sendo, como estaremos num outro mundo, meu reino não é deste mundo, no mundo espiritual, como estaremos num outro mundo, firmemente arraigados na provisão infinita chamada Deus, mesmo que aos olhos alheios pareça estarmos numa situação insegura, não há estado mais seguro do que esse. Masahato Nibuchi. Então ele está dizendo que se a gente estiver firmemente enraizado na provisão infinita chamada Deus, as pessoas podem interpretar a nossa situação como insegura, mas nós estamos mais firmes do que nunca, porque nós estamos ancorados na verdadeira vida espiritual, na verdadeira vida que nós somos. Então, o que ele quer dizer com isso? Porque toda vez que a gente se volta para o mundo espiritual, o mundo diz que nós somos trouxas, ingênuos, que nós não lutamos pelos nossos bens. Só que eles lutam à custa de puxar tapete, de prejudicar o outro, de provocar fome, morte de outros, e às vezes milhões, milhares de pessoas. E nós não estamos para isso. Não é esse o nosso objetivo. Mas, se a gente não tem esse objetivo, o mundo vai dizer que nós somos ingênuos, trouxas. Não é isso? Então, às vezes, o mundo vai dizer isso da gente, porque a gente tem outro tipo de valores. Por outro lado, eu faço uma ressalva. Para a gente ter uma vida mais espiritual, é preciso realmente serenar, se acalmar e entrar em contato com a sabedoria de Deus. Porque a bondade sem sabedoria também não dá bom resultado. Tá? A caridade é Deus, deixar que Deus haja através de nós. Mas se eu acho que eu sou a caridade, como eu sou espiritual, como eu sou bonzinho, e não estou ligado à sabedoria de Deus, eu vou dissipar tudo que eu tenho, vou acabar morando debaixo da ponte, e quem vai precisar da caridade sou eu. Então tem que ter sabedoria. A sabedoria não é minha, é Deus. Então não sou eu que faço a caridade, sou eu que deixo que Deus se manifeste. Fazei de mim um instrumento. Esse é o ponto. Fazei de mim um instrumento. É Deus que age. Né? Então deixa Deus agir, deixa Deus fazer a sabedoria. Como? Se acalmando. Se acalmando. O texto é isso, sobre preocupação, sobre ansiedade. Porque a gente vê pessoas que se preocupam demais e a gente fala, não adianta nada, nem adianta mesmo. Tá? Elas não podem entender. Mas ele está falando, pare de se preocupar tanto. Jesus diz, não vos preocupeis com o que comer, com o que beber e com o que vestir. Vosso Pai sabe que precisais dessas coisas. Agora a gente lê isso, confia ou não confia? Ele não disse para não trabalhar. Ele disse para não se preocupar, não jogar a sua ansiedade no futuro. Viver o presente, fazer o melhor possível, né? De acordo com a necessidade. Agora, Deus é provisão infinita, ele vai prover o que é necessário para a nossa missão nesta vida. Não vai prover os caprichos do ego, ele vai prover o que é necessário para desenvolver a nossa missão. Ou confia em Deus, ou confia em Deus. Deus não pode dar uma missão e não dar a condição de cumprir. Seria um Deus maluco ou malvado.
Então, ele dá as condições. É preciso se acalmar para que Deus se revele, sem que eu atrapalhe. Porque eu quero dizer, a vida é minha, eu que resolvo. E não é assim, a vida é a vida dele, é uma só vida, que é a vida divina, que se revela como eu. Então, humildade espiritual, não era o texto? Humildade espiritual? Não sou eu que governo a minha vida, não. A vida é de Deus que se revela como Giancarlo. Então, humildade espiritual, deixa Deus assumir a vida que é dele. Se entregue aos braços de Deus. Então, aquele primeiro texto eu voltei, né? Lendo esse, eu voltei para o outro. Em momentos de aflição, se acalme. Se acalme. Deixa o problema um pouquinho de lado. Não precisa nem levar Deus, porque ele é onisciente. Se acalme. Deixa Deus assumir a vida que é dele. Tá? Então, essa é a questão da preocupação. Ah, é fácil não se preocupar? Não, não é. Mas o nosso esforço é, toda vez que a coisa ficar meio complicada, se acalme, pelo amor de Deus. Literalmente, pelo amor de Deus. Se acalme, porque a solução vai se desdobrar naturalmente. Pronto. Tá? E muitas vezes por meios que a gente nunca imaginou. Então, este foi mais um texto. Bom, e agora temos um texto que não é dele. Agora temos uma anedota zen. Um dia, um velho foi visitar mestre Ryokan e disse-lhe: Eu quisera pedir-vos que fizesseis um quito, cerimônia para cumprimento de uma promessa. Praticamente uma cerimônia mágica. Então começo de novo. O velho foi visitar mestre Ryokan e disse-lhe: Eu quisera pedir-vos que fizesseis um quito em minha intenção. Assisti à morte de muita gente ao meu redor. E também deverei morrer um dia. Portanto, por favor, fazei um quito para eu viver por muito tempo. Mas olha que desejo maluco. Eu também deverei morrer um dia, portanto, por favor, fazei um quito para eu viver por muito tempo. Eu acho um pedido completamente doido. Mas vamos ler a história. De acordo, disse o mestre. Fazer um quito para viver muito tempo não é difícil. Quantos anos tendes? Oh, apenas 80. Ainda sois jovem? Diz um provérbio japonês que até os 50 anos somos como crianças e que entre os 70 e os 80 precisamos amar. Concordo. Fazei-me então um bom quito. Até que idade queres viver? Oh, para mim acho que basta-me viver até os 100. Vosso desejo, na verdade, não é muito grande. Para chegar aos 100 anos, só vos resta viver mais 20. Não é um período tão longo assim. E sendo o meu quito muito exato, morrereis exatamente aos 100 anos. O velho ficou com medo. Não, não. Fazei com que eu viva 150 anos. Atualmente, tendo atingido 80, já viveste mais da metade do prazo que desejais. A escalada de uma montanha exige grande soma de esforço e tempo, mas a descida é rápida. A partir de agora,
vossos derradeiros 70 anos passarão como um sonho. Nesse caso, dai-me até 300 anos. Ryokan respondeu: como vosso desejo é pequeno, somente 300 anos? Diz um provérbio antigo que os Grous, tipo de cegonha, os Grous vivem mais de 1000 anos e as tartarugas 10.000. Se animais podem viver tanto assim, como é que vós, um homem, desejais viver apenas 300 anos? Tudo isso é muito difícil, tornou o velho confuso. Para quantos anos de vida podeis fazer-me um quito? Quer dizer então que não quereis morrer? Eis aí uma atitude de todo em todo egoísta, replicou o mestre. Bem, tem razão, respondeu o ancião constrangido. Assim sendo, o melhor é fazer um quito para não morrer. Responde o velho. Sim, é claro, e pode ser. É esse o quito que eu quero. O velho animou-se bastante. Oh, é muito caro. Muito, muito caro, leva muito tempo. Não faz mal, concordou o velho. Disse então Ryokan. Começaremos hoje cantando apenas o Makahana Shingyo, Sutra do Coração da Grande Sabedoria Perfeita. A seguir, todos os dias, vireis fazer zazen no templo. Pronunciarei então conferências em vossa intenção. Dessa maneira, de uma forma suave e indireta, Ryokan fez o velho homem deixar de se preocupar com o dia de sua morte e o conduziu ao Dharma, que é o caminho, a verdade. Conto Zen tradicional. Na verdade, Ryokan não mentiu. Ele disse que ele queria um quito para não morrer. Ryokan apresentou o quê? A verdade, o Dharma. Vamos começar com a Sutra do Coração, que eles recitam, né? E então farei palestras falando sobre a verdade, sobre o espírito búdico que não morre, que não nasceu e não morreu. Então ele não precisaria se preocupar com a morte, sendo espírito. Lembrando que Jesus veio dissolver a ilusão da morte na cruz. Então, o jeito realmente de prometer, não quereis morrer? Não quereis morrer? Então só a vida do espírito. Então tá, é caro e leva muito tempo. Vamos começar hoje recitando a Sutra e de amanhã em diante você vem no templo meditar zazen e eu farei palestras sobre a verdade. Ele mentiu? Não. Ele não mentiu. Então, ele usou todo um artifício para conduzir o ancião para a verdade. Né? Que é um sonho maluco, né? Não, eu quero viver 100 anos, tudo bem. 150, 300. Bom, então você não quer morrer? Não. Ah, eis aí um desejo egoísta. Ele fica desconcertado. É. Mas você pode fazer? Tá bom, faço. Vamos conhecer a verdade. Tá? Essa é a moral do texto Zen. Por que um texto Zen? Porque o Taniguchi ele é único nesse gênero, de fazer a ponte entre o cristianismo e o budismo. Tá? Então, totalmente dentro do contexto.
Muito bem. Então, contando esse conto aqui para desanuviar, vamos para mais um texto que ainda dá tempo. Não fiques ansioso. Olha, o mesmo tema. Não fiques ansioso. Se ficas ansioso, é porque temes algo. Para o Filho de Deus, nada há a temer. Tudo é impermanente, tudo passa. Então você está com medo de quê? Da morte? Acabamos de ver no texto anterior que a morte não existe. Falei do Cristo na cruz e tudo. Não é verdade? Então, não fique ansioso. Se fica ansioso é porque temes algo. Para o Filho de Deus, nada há a temer. Comecemos por uma reflexão. Sabemos que Deus é onipotente. Portanto, ele é todo o poder. Qual outro suposto poder deveríamos temer? Se ele é todo poder, não há lugar para outro poder. Então, o que achamos que é poder é, na verdade, ilusão, assim como o mal, a doença e a morte. Ah, sim, é ilusão, como se fosse um sonho. Já falei isso no outro texto ainda hoje. Ah, sim, é ilusão, como se fosse um sonho. Mas para aquele que sonha, tudo é bem real. Mas esse que sonha também é ilusão. Então também não é ele que tem que despertar. Deus é onipresença. E por ser toda a presença, está em toda parte, inclusive, principalmente em nós. Deus é o Deus da vida. Eu estou vivo. A vida em mim é a vida de Deus. Esse eu um esse um com Deus é que tem que ressuscitar e sair do túmulo. Deus é onisciência, sabe tudo que nos acontece ou pode acontecer. Então, esse euzinho, Giancarlo, não desperta. Ele tem que morrer, entre aspas. Ele tem que aquietar-se para que possamos renascer em espírito como filhos de Deus. Como explica Jesus para Nicodemos no capítulo 3, né? É preciso nascer de novo. Não é o Giancarlo que se torna espiritual. É o eu verdadeiro que eu sou, filho de Deus, um com Deus, que desperta. Como fazer? Medite. Primeiro eleve o pensamento. Depois simplesmente entregue-se a Deus. Descanse em Deus, sentindo Deus, sentindo a presença que está em nós, a presença que nós verdadeiramente somos. Então não é uma presença que está em nós, porque não é uma outra coisa, é a presença que nós verdadeiramente somos. Mas entregue-se a Deus, descanse em Deus, sentindo a Deus, é uma entrega devocional. Quando a gente se entrega por amor, a gente renuncia a si mesmo, até o ponto que consegue, não importa. E aí tornando-nos receptivo a ouvir Deus e deixando que ele assuma a vida que é dele e manifesta-se como nós, aos poucos vamos nos silenciando, abrindo a nossa consciência e Deus vai assumindo a nossa vida, que é, na verdade, a vida dele. Não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer e beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo, mais do que as vestes? Olhai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Deus as alimenta. Olhai os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Vosso Pai Celestial sabe que necessitais dessas coisas. Buscai antes o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6. Então, o discurso do Sermão da Montanha fecha esse nosso ciclo de textos
sobre a ansiedade. Tá? Bem, então agora vem um texto bem interessante para a semana que vem, mas vamos falar um pouquinho mais da ansiedade. O Eckhart Tolle diz que nossa mente nunca está no presente. Ou ela vai no passado buscar dor, ou ela se projeta no futuro como medo, ansiedade. Mas nunca está aqui e agora. O aqui e agora é também do fluxo do tempo, o agora do relógio, mas ele é uma porta para o agora eterno que é Deus. Então, enquanto a nossa mente estiver no passado buscando dor, e enquanto estiver no futuro buscando ansiedade e medo, nós nunca vamos chegar em Deus, porque o tempo de Deus é agora. Por isso que nós estamos estudando o Ho'oponopono na quinta-feira, porque ele fala para a gente liberar as memórias. Só pode liberar as memórias quem está no presente. Então, como o Eckhart Tolle fala muito do passado, eu escolhi esses textos do Taniguchi que falam do futuro, que nada mais é do que medo, ansiedade, preocupação. Nós falamos tanto da preocupação de si próprio quanto da preocupação dos nossos entes queridos. Que às vezes a gente tem que ter paciência e deixar o tempo deles, a experiência deles. Né? A gente não pode julgar a vida deles segundo os nossos padrões. Não vai dar certo. Então, às vezes, como minha mãe disse para mim, às vezes as pessoas têm que deixar, como me deixaram, passar por certas coisas. Não tem jeito. Tá? Para que elas consigam enxergar a verdade. Bom, eu consegui, então imagino que muitas pessoas conseguem, a maioria delas, não é possível. Tá? Então, é isso que a gente tinha para ver hoje. Tá bom? 2028 vai cair. Agradeço, agradeço, agradeço. Amanhã é dia do tarô com carta nova. Tem um finalzinho, tem as novidades. Tá bom? Bom descanso para todos, até amanhã. Até amanhã, boa noite. Boa noite, boa noite.